Olá a todos. Paramos nos últimos dois prakim de Yoshua, finalizar, se Deus quiser, o livro de Yoshua, capítulo 23 e 24. Agora, dois pontos antes de entrar nos capítulos próprios, dois pontos importantes. Um ponto em primeiro lugar, dois capítulos sobre duas conglomerações, duas reuniões que Yoshua fez com o povo inteiro, ajuntou todo o povo. Certo? Então, só um minuto. Certo? Então, olá a todos. Recomeçando aqui, tem o capítulo 23 e 24 hoje para finalizar o livro de Yoshua, certo? E os dois capítulos, tanto o 23 como o 24, são reuniões, conglomerações que Yoshua fez para dar uma mensagem para o povo, uma repactuação com o povo. A gente vai ver que o capítulo 23 é a despedida, como se fosse de Yoshua, e o capítulo 24 é uma repactuação com o povo, que acontece muito na história de Am Israel. Isso é uma das coisas muito, muito interessantes, que acho que deveria ser feito hoje em dia, talvez também, uma repactuação da nação inteira, nacional, onde todo mundo participava, talvez não todo mundo literalmente, mas todo mundo era convidado a participar, e a grande maioria do povo participava, e era repactuado, de certa maneira, refeita, reevaluada, qual a situação do povo e aonde a gente tem que ir, aonde a gente quer ir, né? Da reevaluation da nossa situação. Então, isso é o capítulo 23 e 24, mas esses dois capítulos, como a gente falou a última vez, fazem parte do último bloco do livro que eu vejo, que é a partir do capítulo 20 até o 24, esses últimos 5 capítulos, eles têm a ver com a união do povo. Tem o tema de unificar o povo, que agora a gente terminou a partilha da terra, né? Cada tribo foi para o seu lugar, cada tribo é um estado diferente agora, cada um tem sua própria área, e tem que ter valores em comum para unificar eles. Então, isso também tem muito a ver com esses últimos dois discursos no livro de Yoshua, o capítulo 23 e 24. E o capítulo 23, cronologicamente, ele acontece depois do 24. Ele é o discurso de despedida do Yoshua, como a gente vai ver agora. É o discurso quando Yoshua já está basicamente prestes a falecer. O 24 foi antes, pelo menos assim eu entendo, assim parece, e o 24 é uma repactuação, mas botou no final do livro para ser a finalização do livro, para mostrar que realmente a Israel decidiu continuar, repactuar com Deus, continuar nos caminhos de Hashem. Ok? Então, capítulo 23, eu vou tentar só aumentar um pouco as letras aqui, para ficar mais fácil de enxergar. Ok. Muito tempo passou desde que que Yoshua fez as conquistas deles, né? De acordo com os Chachamim, os Chachamim falam que o Yoshua, ele teve 7 anos, ele foi líder do povo por 28 anos. 7 anos ele conquistou a terra, 7 anos ele dividiu a terra, então são 14 anos, e depois tiveram mais 14 anos que foi depois de mais 14 anos que foi de tranquilidade. Foi depois que já dividiu, aí cada um se assentou no seu lugar, foi 14 anos de tranquilidade, então totalizando 28 anos. E aqui
a gente está falando já no fim do período, certo? Então, no fim desses 28 anos de liderança. ויקרא יהושע לכל ישראל את זקניו ולראשיו ולשופטיו, e aí Yoshua faz uma assembleia, ele convoca uma assembleia, fala, vamos se encontrar todo mundo, uma reunião nacional, todo mundo, os Rashim, os Shoftim, né, os juízes, as pessoas com cargos públicos, os líderes locais, os Rahamim, os Kenav, e Kol Israel, todo o Israel, criança, mulher, todo mundo foi convocado para essa reunião, uma reunião nacional. E aí ele fala para eles, eu estou velho, eu já estou velho, tá chegando meus dias finais. E aí ele começa a recontar o que aconteceu nesses últimos 28 anos. A liderança dele, sob a liderança dele, ele faz uma prestação de contas. O que eu fiz até hoje? A gente vê mais para frente, a gente vai ver com Shmuel, que também faz uma prestação antes de ele sair da liderança e passar para os reis, passar para Shaul. Ele também faz uma prestação de contas. Aqui ele fala, olha que loucura tudo que aconteceu esses últimos 28 anos. 28 anos atrás, a gente estava no Transjordão, a gente estava no outro lado do Rio Jordão, a gente não tinha nada dessa terra, e Deus ajudou a gente a conquistar toda essa terra. A gente veio para cá, conquistou e conseguiu tirar todos esses inimigos, todas essas pessoas, e conseguiu habitar a terra, né? Ele menciona aqui no Pasuk Gimel, certo? E olha tudo o que Deus fez. Mais para frente, ele vai mencionar, já vou pular aqui para a parte final, o Pasuk 14, ele fala, כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דיבר אדוני אלוהיכם עליכם, הכל באו לכם, לא נפל ממנו דבר אחד. Tudo que Deus prometeu, ele está fazendo, incrível. Isso é uma coisa extremamente importante, acho que a gente comentou na última aula, que é importante entender a grandiosidade do momento. Quando você vive num momento onde coisas grandes estão acontecendo, é importante reconhecer. Isso mais verdade do que nunca hoje em dia, obviamente, quando a gente está com uma terra inacreditável que está acontecendo aqui em Israel. Então, tem que reconhecer. E Yoshua, ele reconhece aqui, fala, Deus trouxe tudo. Mas como assim? Deus não trouxe tudo. Teve coisas que Deus prometeu para Abraham. Deus prometeu Minehar Perat até Ayam Magadol Nehar Perat, Adayam levou a Shemesh. Ele promete desde o Eufrates, né? Aqui, a Israel, a gente falou, conquistou tudo que, né? Deus teve promessas muito maiores. Às vezes assim, ele foca aqui no lado positivo, tudo que a gente conseguiu. Não existe utopia nesse mundo. Nunca vai estar o perfeito, nunca vai estar tudo certo, mas a gente tem que estar feliz com o que a gente recebeu. As coisas maravilhosas que acontecem. Então, essa é uma lição central aqui desse recado de Yoshua, mas aqui no meio, isso eu pulei para o final já também, que tem a ver com o começo, que é ver tudo que fizemos até agora, mas no meio ele fala uma coisa que é extremamente importante, que então, né? A gente começou o livro de Yoshua, Hazak ve'ematz, a gente falou várias vezes, né, nos primeiros capítulos, Hazak ve'ematz, de Yoshua, tá? Não estava tão confiante, ele precisava de com muita coragem, Hazak ve'ematz. Deus fala para ele várias vezes, as tribos falam para ele, e agora ele fala para as tribos, se tenham coragem, porque vocês vão precisar, vocês vão ter que continuar seguindo a Torá. A Torá é a base. Sem Torá, se vocês se afastarem do pacto, o que é a Torá? A Torá é o pacto com Deus, né? A gente combinou com Deus que a gente vai cumprir certas leis, a gente vai cumprir um caminho, o caminho que a gente combinou com ele. Então, esse é o caminho que vai manter a gente vivo, que vai manter a gente
crescendo, que vai manter a gente desenvolvendo nessa terra. Se a gente não tiver isso, a gente não vai ter nada. Se junte, se grude em Deus. O que é tidbaku? Tidbaku, de grudar em Deus, é que você tem ele na tua mente, certo? Quando você tem uma coisa importante em mente, então tudo que você fizer, você vai estar com isso no teu, na tua subconsciente, certo? Então tem que ter Deus no teu subconsciente. A gente conseguiu fazer coisas incríveis por causa disso. Se vocês não seguirem Deus, vocês seguirem os outros povos, vocês casarem com eles, vocês vai começar a dar ruim. Se vocês começarem a se juntar aos outros povos, o que significa se juntar? Vocês vão começar a absorver os valores deles, certo? Dá menos valores para os valores que estão na Torá e mais valores para os valores dos povos à sua volta. Vocês não vão conseguir, eles vão acabar sendo lepahu lemokesh lushotet betzidechem lutsinim beinechem. Eles vão acabar atrapalhar muito a vida de vocês, vão ser os ciscos nos olhos de vocês, né? Vocês não vão conseguir enxergar direito, não vão conseguir andar direito, vão até vocês se perderem dessa terra. Então, esse é o pacto final, esse a palestra, o neum, o speech final de Yoshua. Esse é o speech que ele fala no fim da vida dele, que 2 pontos centrais ele fala nessa palestra final, como a gente mencionou. Um ponto é que vocês precisam continuar com Deus, esse é o ponto no centro, e no começo e no fim ele fala tudo de bom que Deus fez com a gente até hoje, tem que reconhecer, certo? Então vamos para o último capítulo, capítulo 24, onde tem mais uma assembleia, mas não está em ordem cronológica, como ele mencionou. Esse capítulo 24, ele aconteceu, em meu ver, ele aconteceu antes. Não está escrito isso de forma explícita, mas me parece, do jeito que está escrito, como no capítulo 23 está escrito que era o fim da vida de Yoshua, aqui não, parece que esse aconteceu antes, e está escrito, só está o motivo que foi posto no fim, é para acabar com essa repactuação do povo. Que aqui, como a gente vai ver agora, tem uma repactuação. O que é a repactuação? O que é o fazer de novo esse brit, fazer de novo um pacto com Deus? Então, Yoshua, ele junta todo mundo, convoca todo mundo para Shechem. Então, Shechem, se vocês lembrarem das semanas passadas, certo? A gente mencionou que era uma das... não semana passada, na verdade, semana passada. Assim, a gente falou que é uma das cidades é uma cidade na tribo de Efraim, na área da tribo de Efraim, e ela foi dada para os Kohanim, ela foi dada como Ir Miklat, ela virou uma cidade central de Israel, uma cidade representativa, e vai ser, depois, quando o reino divide em 2, ela vai virar a capital do Reino do Norte, com Yarovam, Ben-Nevat. Tem uma longa história, Shechem, hoje em dia conhecida como Nablus, e vamos só olhar aqui antes de continuar, por que foi escolhida essa cidade. Então, em primeiro lugar, que ela é central, né? Vindo aqui para o Google Earth, esse aqui é Israel, certo? Nablus, que é Shechem, certo? É uma cidade central, em primeiro lugar. Mas segundo lugar, talvez mais importante, segundo lugar é na área de Yoshua, é a área de Efraim, que é exatamente a área da tribo de Yoshua. Mas mais importante do que isso é possivelmente o fato que ela está rodeada de montanhas, como vocês podem ver. Ela deixa eu virar aqui um pouco para ver um pouco melhor. Certo? Se vocês verem aqui a cidade, ela está rodeada por 3 montanhas e ela vira um anfiteatro natural, basicamente. E você tem várias montanhas, ou seja, o som ele ecoa no meio delas,
é fácil de fazer uma Assembleia Nacional, trazer bastante gente. Então, suponhamente, um motivo que foi reunido em Shechem, certo? Então, voltando aqui, ele junta em Shechem e ele começa a contar toda a história. Então, as repactuações, tem várias repactuações, várias vezes que os líderes fazem um brit. Essas são só as vezes que estão registradas, a gente tem várias vezes. Imagino que tiveram muitas outras que não foram registradas. Muitos detalhes a gente não aparece no Tanakh, certo? Mas só as vezes que foram registradas tem com Yoshua, né? Depois de Moshe Rabbeinu tem com Yoshua, depois a gente tem várias vezes com vários reis, o Hizkiah, o rei Yoshiao, vários reis quando voltam, Ezra e Nehemiah também tem uma repactuação. Então tem diversas e diversas repactuações. E aí, uma coisa que acontece em grande parte dessas repactuações que a gente vê escrito, registrado, é que a gente conta a história, tudo que aconteceu. E essa história que está aqui, a gente lê, na verdade, na Haggadah de Pesach. Vayomer Yoshua el kol ha'am, assim disse Yoshua, Ko amar Adonai Elohei Israel, assim disse Deus. Yoshua fala em nome de Deus, ou seja, uma profecia. Be'ever anahar Yashua votechem me'olam terach Avraham ve'avi Nachor ve'avdu Elohim acherim. Ele começa a contar a história desde Tera. O pai de Abraham, ele viveu lá longe, na Babilônia, e aí veio para Ever Anahar, do outro lado do rio. O Nahar do Tanakh é o rio Eufrates, certo? Do outro lado do rio Eufrates, lá para a Babilônia, lá o atual Irã, Iraque, certo? E eles começam a contar a história. Eles veio com Abraham para cá, e aí Abraham teve Yitzhak, Yitzhak teve Yaakov, Esav pegou uma parte, mas Yaakov foi para o Egito, e a gente foi salvo do Egito por Deus, Deus salvou a gente, passou pelo Yam Suf, certo? Conta toda a história, e aí até que a gente chegou até os dias de hoje, até a geração passada, a geração anterior, a gente estava, antes de atravessar o rio, a gente conquistou as cidades no outro lado do Jordão, e agora a gente atravessou o Jordão e conquistou aqui Israel, certo? Então, basicamente, ele resume toda a história desde Terah até os dias dele. E aí ele fala, vai ter na Remaharetz Asher Le'agatabar, ele vai falar como foi bom de novo, como no capítulo passado, como Deus foi bom, ele deu uma terra já pronta, já preparada. A gente veio aqui, já tinha casas, a gente conseguiu conquistar a terra fácil, já estava tudo preparado aqui. Incrível. E aí agora ele vai para a repactuação, agora que ele já contou a história, revisou a história, ele vai para a repactuação e fala, agora, vejam bem, se vocês querem La'avod et Hashem, vocês querem continuar seguindo os caminhos de Deus, continuar nesse pacto com Deus, se vocês querem, bom, se não, eu e minha família vamos continuar, a gente está nessa, o que vocês dizem? E aí o povo fala de maneira bem clara, Pasuk Tetzain, Vayan Am Vayomer Halila Lanu Me'azov et Adonai La'avod Elohim Acherim. Haz Shalom, a gente abandonar Deus. A gente, com certeza, que Adonai Eloheinu Amaleotanu Betavotenu Meretz Mitzrayim. A gente vai seguir, Deus é o que fez todas essas coisas boas, a gente vai seguir os caminhos dele. E aí, olha a resposta de Yoshua, isso é inacreditável. Certo? A gente está ótimo, uau, que o Yoshua líder deve ter ficado, você imagina que ele iria ficar muito feliz, certo? Nessa hora, ele falou, vocês querem seguir Deus? Todo mundo fala, sim, claro. Uau, que povo incrível. Não, ele não fala isso. Ele fala, vocês não vão conseguir. Ele tenta convencer as pessoas de não ir, possivelmente. Fala, não, vocês acham que é fácil? Vocês estão falando que a gente vai seguir? Não, Deus, ele é muito restrito. Se vocês estão seguindo o pacto dele, se vocês se falarem, a gente quer seguir o pacto e não seguirem, ele vai castigar vocês fortemente. E aí as pessoas falam, não, a gente vai Omeru Amel Yoshua, etadonai avodo kolonishma. A gente tem certeza, a gente quer mesmo assim, a gente não se importa que ele vai... desculpa aqui, Passuca fala, vai Omer Amel Yoshua, lo que etadonai avodo. A gente sim quer, não importa que é difícil, que não...
que não é uma tarefa fácil, pelo contrário, as coisas grandiosas da vida são coisas difíceis, certo? E aí, realmente, o Yoshua, ele repactua, Vaichrot Yoshua berit lam bayom ha'u, vayasem lo chok u'mishpat b'Shem. Ele repactuou, Vaichrot é de, quando você faz um ato, a Yoshua berit, ele fez o ato do pacto, ou seja, afirmando os dois lados, né? Pacto, hoje em dia, na mentalidade da sociedade moderna, é um pouco estranho escutar, porque a palavra parou de ter tanto valor hoje em dia na sociedade. Infelizmente, as pessoas prometem muita coisa que não cumprem, né? Você vê isso principalmente com político, mas a fala perdeu um pouco do valor. Só que, para a gente, no judaísmo, fala é tudo. A gente é Yehudi porque a gente falou, a gente prometeu para Deus que a gente quer entrar nesse pacto. Isso é entrar num pacto, é você dar a sua promessa, você dar a sua palavra, você agora tem uma conexão por causa dessa palavra. Então, essa é a força da repactuação. E aí Yoshua, ele escreve isso, ele escreve isso no livro da Torá. Mas aqui todos os mefarshim explicam, pelo menos os mefarshim tradicionais explicam o que significa que ele escreveu isso no livro da Torá. Ele botou junto, o Sefer Torá estava armazenado de uma maneira muito, muito especial, certo? Ficava armazenado no Beit HaMikdash, ainda não tinha o Beit HaMikdash, era o Mishkan, o Shiló, e ficava no Kodesh HaKodashim, certo? No Sefer Torá, e Yoshua botou esse Sefer dessa repactuação lá junto com o Sefer Torá, ele arquivou, ele botou, arquivou esse para ser para as futuras gerações, certo? Guardou esse pergaminho. Isso acontece também muito em todo o Tanar, que as coisas são anotadas, são escritas, são documentadas. Isso, o escrito, a Torá escrita, certo? E a parte escrita tem um valor muito grande em toda a Yahadut, todo o Am Israel, certo? Então ele anota isso e guarda isso com o Sefer Torá, certo? Aí ele fala, ele marca uma pedra, né, como a gente viu também no começo do livro, ele marca uma pedra como se fosse como se fosse um testemunho, ou seja, a pedra não vai morrer, ela vai continuar aqui, ela é um testemunho que a gente fez esse pacto com Deus, e aí vai Shalach Yoshua etam ish lenachalato. Aí ele envia cada um de volta para o seu estado, para a sua nachalá. Muito bom. Aí acaba o pacto. E aí agora a gente tem os últimos 5 psukim aqui, a finalização do livro, que fala sobre a morte de Yoshua. Certo? Ele faleceu com 110 anos, assim como Yosef. Yosef era o tataravô de Yoshua, certo? Yoshua vem de Efraim, que é filho de Yosef. Yosef morreu com 110 anos, Yoshua também falece com 110 anos, ele é enterrado no lugar onde foi dado para ele, como a gente falou, Timnat Serach, a gente mencionou lá atrás, e aí aqui conecta, o Tanakh conecta Yoshua com Yosef, fala, Tatzmot Yosef asher elu bnei Israel miMitzrayim, aqueles os ossos de Yosef, lembra na Parashá Beshalach, que Moshe traz do Egito, o que aconteceu com eles? A Israel enterrou eles em Shem, exatamente nesse local onde foi o repactuamento. Esse Shem foi comprado por Yaakov. Bechelkat Sadeh shel Kana Yaakov met bnei Hamor avishechem b'mea kesita vayu livnei Yosef lenachalá. Foi uma parte que foi comprada por Yaakov. Teve só 2 pedaços de terra que foram comprados pelos patriarcas. Foi Shechem e Hebron, Criat Arba e Hebron, certo? É só esses 2 locais que foram comprados. Então, Shechem tem esse lugar importante onde Yosef é enterrado. E fala também na morte de Elazar ben Aaron, que foi enterrado na Givat Pinhas. Givat Pinhas é uma área em Behar Efraim, nas montanhas de Efraim. Ok. E só para finalizar o livro, aqui tem um passuco importante, Lamed Aleph, que isso é a transferência para os Shoftim,
que fala, vai Avod Israel et Adonai kolem Yoshua. Toda a época que Yoshua estava vivo, a Israel continuou. Porque se tem um líder bom, está com uma liderança boa, as pessoas acabam seguindo. Se tem uma liderança boa, as pessoas fazem o bom também. As pessoas, em geral, querem fazer bom, mas tem que ter um líder, tem que ter alguém que puxa. Realmente, toda a liderança de Yoshua. E fala também de Zekenim que vieram depois do Yoshua. A Israel continuou seguindo Deus, mas, infelizmente, isso não vai continuar, como a gente vai ver. A gente vai começar, o próximo livro que a gente vai começar é o livro de Shofetim, os livros dos juízes, que foram líderes não nacionais. Esse Shofetim é sobre líderes locais, líderes, cada tribo com seu líder, vamos dizer assim. Vira essa união, ela meio que desintegra um pouco de Israel, começa a surgir líderes tribais, cada tribo com seu líder. Mas, infelizmente, nessa época, não teve uma liderança tão forte, a Israel acaba fazendo coisas erradas e é castigado por isso, mas isso é no próximo livro, Yoshua Baruch Hashem. A Israel acaba bem, o livro acaba bem com a repactuação. Muito, muito obrigado. Esse é o livro de Yoshua. Valeu, até a próxima.